Boa noite, pessoal. Estamos nós aqui reunidos mais uma vez na Voz Solidária nesse domingo, trazendo a nossa companhia já do nosso conhecidíssimo pré-candidato Alexandre Matos, pré-candidato a vereador de Porto Alegre nesse pleito de 2020. Nosso colega Luiz Fernando Carboni também está aqui com seus prestimiosos comentários e hoje apresentando a Aline Karpinski, que vai falar muita coisa sobre a cultura. E no interlúdio musical nós teremos novamente a presença de Tobias Monteiro com seu projeto Mirelmar, hoje trazendo novamente sua viola de 12 cordas para alegrar os ouvidos da galera durante a nossa audiência. Tá? Pessoal, o papo hoje que nós vamos começar conversando com a Aline, tá? Nós vamos falar exatamente das ações e projetos, o que fazer, soluções, saídas, caminhos que nós temos de agregar público na cultura nesse tempo pandêmico, de melhorar a interação, o que o governo, prefeitura, Câmara de Vereadores, pode proporcionar, pode trazer de melhorias para o setor. Isso nós vamos ter a interação de todos aí nesse assunto, né? Quais são os projetos que estão em andamento aí, que eu já fiquei sabendo que a Aline tem muita coisa que ela tá trabalhando para agregar, trazer gente nova para interagir, para interar, para estar dentro da cultura, né? Então vamos dar essa arrancada já, Aline. Começa te apresentando e já saia falando, explanando para nós aí todo o teu conhecimento. Certo. Bom, boa noite. Obrigada por estar aqui hoje, né? Eu sou a Aline Karpinski, né? Eu vim do interior e trabalho desde 1995 profissionalmente em Porto Alegre com a arte, né? Mais especificamente com a dança, né? Então, já vim para cá e já comecei a trabalhar profissionalmente nos grupos. Então, eu peguei, assim, culturalmente uma fase que era mais antiga, né? E estou pegando toda essa avalanche nova agora, né? E aí, assim, ó, eu vejo, assim, ó, que nesse período de pandemia, né? Tudo que eu estou vendo, que os filósofos, sociólogos estão falando, artistas, enfim, é que tudo está ficando mais aflorado, mas eu digo transparente até. Então, assim, se os artistas não estão recebendo, eles já não recebiam antes, entende? Então, a gente também tem que ver que o nosso cenário do Sul, ele não é um cenário de Rio de Janeiro, ele não é um cenário de São Paulo, né? Porque a gente fica com essa ideia, assim, desses outros cenários, mas o nosso cenário sempre foi muito difícil, né? Por exemplo, tem as leis de incentivo, mas elas não dão conta de uma quantidade de artistas que tem. Então, o artista não pode trabalhar apenas quando ele ganha uma lei de incentivo, né? Ele tem que trabalhar sempre. Aí eu vou esperar começar a trabalhar num projeto quando eu ganho uma lei de incentivo. E a continuidade da identidade do meu trabalho, como que ela vai existir? Então, o artista se vê em muitos cenários. Ele se vê num cenário de ter que trabalhar com outra profissão e ter que trabalhar com a sua profissão de artista, né? E esse é um cenário, porque eu já passei por muitas coisas diferentes, né? Tanto trabalhar em duas profissões, né, distintas, e assim, gente, é sem fim de semana, é sem feriado, é sem férias, tu trabalha no que aparecer, tu trabalha. Então, é assim, ó, é uma realidade bem complicada e ainda sempre com a visão que as pessoas têm do artista é que o artista não trabalha seriamente, né? Sendo que assim, ó, eu agora estou trabalhando, eu sempre dei aula, ó, apareceu a Pandora aqui, minha filha. Eu sempre dei aula
trabalhei dando aula, assim, em várias regiões de Porto Alegre, né? E aí eu comecei a trazer, tentar levar essas questões para dentro da minha sala de aula, né? Então, isso eu já estou formando uma plateia dentro da minha sala de aula. Eu sou artista, professora de dança, né? Que eu não quero simplesmente explanar uma técnica de dança para o meu aluno. Não, eu quero que ele participe desse biotipo, de toda essa espera, de toda essa diversidade da arte, que ela pensa, que ela vem para incomodar as pessoas. Ela vem. O papel do artista é aquele que incomoda, que subverte, que questiona, que faz pensar. Então, assim, ó, eu trabalho com meus alunos desde a iluminação, a questão de figurino. Por que essa temática? Será que tu está sendo verdadeiro quando tu coloca a tua interpretação? Porque o público sabe quando tu está falando uma verdade, quando tu não está falando uma verdade. Então, assim, ó, eu venho trazendo coisinhas assim. Boa noite, pessoal. Olá. Sim. Desde e até te fazendo uma parte dizendo realmente a questão da Covid veio expor essa fratura que a cultura sempre teve, que é essa dificuldade que tu está explanando toda assim. O artista multitarefa, ele tem que se virar em várias frentes para poder sobreviver, né, porque não é uma coisa contínua, não é uma renda fixa que se tenha. Né? Agora eu vejo as pessoas se chocando com o fato da Rede Globo estar encerrando contratos que eles tinham fixos com artistas para privilegiar, fazendo contratos por produção. Então até os grandes estão se enquadrando na rotina do nosso artista do dia a dia, né? Da população em geral. Desculpa a interrupção, Aline, segue o barco. Não, perdão, pode interromper à vontade, assim. Mas é assim, ó, de repente, isso que o artista da Globo vai vivenciar é o que nós, artistas de pequeno porte, vamos colocar assim, sempre vivenciamos, entende? De repente, a gente, agora, no meio dessa pandemia, temos muitas dificuldades, mas, de repente, a gente é muito adaptado a elas, porque a gente sempre teve que se adaptar. Sempre. E aí é importante a gente lembrar, no meu grupo de dança, a gente sempre coloca, não estamos no exterior, a gente tem que lembrar que a gente está Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, entende? Sempre lembrar. E aí, como vamos trabalhar com isso e como vamos modificar as coisas aqui? Porque a gente não vive em outra realidade, né? Então, a gente sempre tem que deixar essa coisa de olhar para fora. Não, a gente tem que olhar para dentro, né? Que nem eu digo, o adulto que não é feliz não ensina nenhuma criança a ser feliz, sabe? São os exemplos, sabe? E é isso, assim, também tem a questão do lugar de... Eu vou tentando assim, ó, então desde o meu aluno que tem 7 anos até o meu aluno que tem 18. Então, eu vou trazendo toda essa construção, entendeu? Também, assim, da questão do lugar de fala, que eu acho que é super importante. Eu vou tentando construir isso. Por quê? Porque o meu aluno vai ser... Ou o artista vai ser público, entende? Então, eu tenho que começar a construir isso lá na base, sabe? Pela educação. A arte é uma educação também, sabe? Muito ampla. Ela pega muitos assuntos, sabe? E depois eu quero falar sobre essa questão do lugar de fala, mas não sei o que o Alexandre acha disso tudo, assim, e tudo mais. E aí, Alexandre? Vamos lá com o teu ponto agora já, com tu, basicamente, da nossa trupe, o mais incrustado dentro das rotinas políticas, apesar de nunca ter tido mandato, vai ter o primeiro agora. Né? Como é que fica a situação da cultura? O que pode ser feito, Alexandre, no âmbito político para incentivar e melhorar isso? Que, na verdade, assim, Porto Alegre sofre uma pandemia cultural há muito tempo, né? Porque a gente acompanha... Eu nunca saí de Porto Alegre,
mais de 57 anos, e a gente não via. E o que tu via e o que tu vê são iniciativas pontuais, variando de partido para partido. Ou seja, não existe continuidade, não existe um projeto cultural, seja na nossa cidade, no nosso estado menos, no país muito menos. Existe uma lei, a Lei Rouanet, agora teve essa lei Aldir Blanc, são coisas que os governantes fazem para se autopromover. Nunca é na consciência ou na percepção de que a cultura é um agente de transformação, que gera consciência, cidadania, que educa as pessoas, forma cidadãos melhores, uma sociedade mais ampla, mais aberta politicamente, socialmente, entendeu? Então não tem isso, não tem trabalho de formação. Quem faz isso são os professores, são os educadores individualmente, nas microcélulas de cada um, na consciência, na própria percepção que o professor, que o educador tem do que é o processo educacional e da importância que ele vai ter na vida das crianças, por exemplo, quando é uma criança que está sendo educada, antes de ser um adolescente ou até um adulto na universidade. Né? Então, quando é uma criança, tem essa coisa de moldar, trilhar o caminho, botar, né, as lajotinhas para que a criança siga esse caminho, entendeu? Então, mais politicamente, tu não vê ações contínuas que favoreçam. E eu acredito, por exemplo, que um vereador, um mandato, um gabinete, tem uma capacidade de capilaridade muito boa. Só que, de volta, o grande problema que eu vejo é isso. Não vejo nas composições das câmaras municipais assim, ninguém muito empolgado, muito direcionado a fazer algo pela cultura, da maneira como o nosso movimento tem uma visão diferente de construção. O movimento solidário, nós aqui, o Tobias, ali, todo mundo, tem essa percepção da importância do que é o papel da cultura na vida das pessoas e na vida da sociedade. Entendeu? Então, o nosso engajamento é sempre nessa direção, de tentar criar iniciativas, projetos, ações, né, que possam favorecer e melhorar a condição da cultura e de quem vive e se alimenta e até o sustento provém da cultura, da educação como um todo. Então, acho que esse que é o primeiro recado assim, que fica, né? E eu acho muito importante também isso que vai ser abordado, a questão do lugar da fala, da formação de plateia, que é justamente aí que tu vai construir gerações de pessoas capazes de levar, dar essa continuidade necessária para que a cultura não seja uma coisa extemporânea, momentânea, e que seja uma coisa já dentro do espectro da sociedade em que a gente vive, que seja uma coisa natural, quase que automática. Que vem instantâneo, né, Alexandre? Isso, e até esse questionamento agora que nós recebemos aí também, para lembrar que a cultura tem um braço amplo. Ela não é simplesmente aquela coisa tradicional que nós vemos assim em teatro, cinema, música. Né? Ela passa por uma gama violenta. A pergunta que o Tobias deixou aqui no ar são exatamente da cultura gamer. Né? O Alexandre, para quem não sabe, é um dos grandes jogadores online aí que tem na web, né? E ele sabe muito bem. E dessa nova ferramenta, que nem tão nova é assim, eu desde que era guri já tinha os games, mas os jogos online, da forma como eles estão hoje, né? A interação, a participação na vida da criança dos jogos online hoje, ela é uma fatia bem generosa, né? E aí, Alexandre, qual é a importância dessa trupe digital que está aí, que tu também faz parte dessa galera dos jogos? Na verdade, sim, eu jogo, mas eu vejo assim que seria importante fazer essa mescla, fazer essa ponte, essa transposição. Mas assim, hoje eu vejo muito assim que o pessoal joga meio que para se divertir, sem uma atitude muito reflexiva, né? Então seria desafiador poder ter um projeto que fizesse essa ligação, né, entre cultura, entre os games. Seria um desafio interessante de se propor a fazer, porque hoje, por exemplo, e até em função da pandemia, as pessoas têm ficado muito mais tempo no computador como uma válvula de escape, né, para fugir da rotina do que para um processo mais reflexivo, assim, né. Mas eu noto, por exemplo, que o pessoal que joga comigo, do meu time ali, eu tenho bastante ascendência, porque é perceptível que eu tenho bem mais idade que eles, né.
e então eu tenho uma certa ascendência, assim, então talvez pudesse começar pelo pessoal mais próximo, né, o processo. Não, e tem também todo aquele estigma que se criou, né, principalmente no nosso tempo, né, Alexandre? Daquela coisa dos pais, assim, vai pra rua, vai tomar um sol, vai praticar um esporte, deixa de ficar trancado nesse videogame, tu vai engordar, mentira, né? Então, tem muito desse preconceito e hoje a gente vê muito jovem faturando e faturando alto, exatamente nessa área dos jogos virtuais. Tem equipes com times que disputam campeonatos Profissionais. e envolvem valores altíssimos, profissionais. Né? Tem Profissionais. de futebol que estão bancando times de gamers, né? Então, quer dizer, o que era uma brincadeira assim, meio de desprestigiada pelos pais, né? Ninguém valorizava isso, hoje está sendo bem valorizado. E tem mais aquele contexto ainda do seguinte: no nosso tempo a gente podia ir para a rua brincar à vontade, tá? Que não tinha tanto perigo. Hoje os pais imploram para os filhos ficarem em casa e não irem para a rua, tá? Então isso também inverteu. Isso é outro quadro também, né? A Aline, que é da professora, tu sabe muito bem o que é isso, né, Aline? Tu já está pegando essa geração que nasceu, se criou com um controle do videogame na mão e aquilo é parte da vida deles. Não, é uma coisa assim, o que eu vejo é pai dizendo, eu tive que botar a internet na minha casa porque meu filho não pode ir para a rua, porque por vários contextos, né? Por contexto de violência antes, né? Agora pelo contexto de contaminação. Então, e eu acho assim, tudo tem que ser olhado com equilíbrio, sabe? Então, assim, sempre pode tirar coisas maravilhosas de tudo, sabe? Então, o que me apavora um pouco é essa radicalidade das coisas, sabe? Tu vai jogar, que nem falavam, né? Tu vai se tornar um assassino em massa, vai entrar nos mercados, metralhando todo mundo. Nada a ver, entendeu? Tipo, eu acho que essas coisas são muito antigas, sabe? E aí eu vou entrar no lugar de fala agora. Porque eu acho que o lugar de fala, eu comecei a estudar isso por causa da sala de aula mesmo. Imagina, eu tenho um monte de criança dentro da sala de aula. E os conflitos rolando lá dentro, né? Muito latentes, assim. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Sim, a gente tem que escutar as pessoas que não têm tanto lugar para falar, as minorias e tudo mais, tá? Mas eu vejo, às vezes, que tem que ter diálogo. Às vezes, o lugar de fala, ele está perdendo o diálogo. Ele está se fechando ao diálogo. Isso é um conceito que veio dos livros, né? Até a filosofia, né? Falava assim que os conceitos não eram utilizados na prática, né? Então, só porque eu estava lendo do lugar de fala, o lugar de fala, ele simplesmente saiu dos livros, veio esse conceito agora para cá, está sendo utilizado pelas pessoas, entende? E ele entrou na questão prática, que é ótimo, né? Isso. Só que ele não pode se tornar assim, um tribunal, sabe? Por exemplo, um tribunal onde alguns indivíduos procuram a reivindicação da sua superioridade absoluta sobre aquele assunto, sobre aquela representação, e ficam assim, tipo, verificando o tempo inteiro se tem alguém falando sobre aquilo e expressando suas ideias sobre aquilo, porque aquela dita pessoa ela não vivencia aquilo e não pode falar sobre aquilo. Eu acho isso muito perigoso, porque isso afasta pessoas que poderiam estar do teu lado. E tem outra questão assim, é que tudo isso respinga em todo mundo. Por exemplo, um homem, por exemplo, na questão do feminismo, né? Então, o homem às vezes sofre uma questão de ter uma mãe que é machista, entende? Botar um peso da figura masculina em cima daquele homem, entende? Isso respinga nele, sabe? Então, de repente, ele também passe
trabalho, sabe, com isso. Então, assim, ó, outra coisa, eu não posso cair na questão da superioridade moral. Isso é perigoso, né? Ninguém é superior, é a igualdade que se busca, né? Eu não posso buscar a exigência do calar do outro. Também é um caminho errado. Eu não posso buscar o monopólio dos assuntos, entende? Tem outra coisa que eu acho bem interessante, que isso eu estava pensando sobre a questão artística. Será que esse lugar de fala é genuíno meu? Ou eu estou surfando na moda? Isso tem que ser genuíno meu, tem que ser um querer falar aquilo, tem que ter uma propriedade sobre aquilo, não pode querer, tá na moda, todo mundo agora é politizado, todo mundo é extremamente correto, então eu também vou aqui botar. E aquilo nem é verdadeiro daquela pessoa, porque é o que? Ela quer um lugar, ela quer fama, ela quer um dinheiro, ela quer, sabe, ela quer um nicho de trabalho. Outra coisa, tem que ter o pluralismo, tem que ter as diferenças, tem que ter as tolerâncias. E eu também não posso excluir as formas tradicionais de competências, de estudos científicos, de estudos acadêmicos, artísticos. O lugar do artista é a fala. Eu não posso privar o artista de falar, porque eu acho que ele não pode falar aquilo, sabe? Então, isso tem que ser pensado. Olha só que dificuldade. Eu concordo com o feminismo, tá? Mas eu também faço um trabalho de drag queen. Eu sou uma lady queen, né? Faço um personagem de lady queen. E tem feministas que dizem que os drag queens não podem fazer drags porque eles não podem demonstrar essa figura feminina, porque essa figura feminina é da mulher. Nossa, que loucura isso, sabe? Tipo... A gente vê esses rótulos que até eu tive conversando mais cedo com o Tobias e realmente eu tenho também dificuldade em assimilar esses rótulos autorais, tá? O cabelo crespo é de quem é da matriz negra, a mulher o feminismo é só ato da mulher. Tu não pode levantar uma bandeira, tu não pode querer pintar tua cara, alguma outra coisa, porque sempre vai ter alguém que se ofenda com esse posicionamento. Isso é uma coisa que para mim é mais recente. Eu quero aprender, quero saber como é que funciona isso, tá? Até porque eu não quero ofender ninguém, né? Mas eu acho que são detalhes, né? Mas tem pessoas que se incomodam muito. Acabou de dar um exemplo aí que é impressionante. Para mim é impressionante. Eu disse, mas por que a pessoa se incomoda tanto de ser representada por outro? Né? Até como se diz assim hoje mesmo no próprio teatro, falando já do teatro e de história, né? Essa questão dos homens. O teatro era um palco extremamente masculino. Período de Shakespeare, as obras eram representadas, homens e mulheres, eram apenas homens quem faziam interpretação. Não se tinha espaço para a mulher dentro do teatro, de fazer a interpretação. Então essa coisa do transformismo vem de muito tempo. Então os homens interpretavam mulheres, tudo. Isso teve braços que se dirigiram às atualidades, como tu mesmo falasse aqui, a questão da drag queen, tu faz a Lady Queen, eu não conhecia, acho legal, até não tinha escutado ainda, né? A gente vê muito preconceito nisso. Esses tempos tinha uma entrevista, era um rapaz que estava montado de drag, e aí o rapaz na entrevista disse pro cara assim, durante o dia eu sou menino. E o cara se botou pra rir. O cara botou pra rir e dizia, não é. Eu disse, como assim, cara? Quem é o cara para estar definindo se ele é ou não é? Né? Então, isso tudo são dificuldades que realmente tem. Né? Como mesmo falasse ali, é um traço bem marcante, um traço identitário, seria? Antes, não, isso só eu tenho direito de fazer porque só eu vivo. Eu acho um pouco de egoísmo. A pessoa não querer compartilhar, não querer partilhar dessa vivência, tá? Dizer só, eu sou careca, só careca pode interpretar careca. Não, que isso, cara. Tá? Eu acho que é um pouco de radicalismo. Mas vamos lá, Lili.
Não, eu também acho isso, porque, por exemplo, que nem assim, ó, eu vou trabalhar, por exemplo, lá num lugar longe em Porto Alegre, tá? Vamos supor, na Vila Cruzeiro, tá? Aí, tipo, eu não quero só eu indo lá na Vila Cruzeiro, levando o meu conhecimento. Não. Eu, enquanto artista, quero ver o conhecimento deles, eu quero também que eles vejam o meu conhecimento, eu quero que eles saiam de lá, eu quero que eles, que as pessoas de qualquer lugar, eu vá em vários lugares, os alunos têm que ir a vários lugares. A gente Liberdade. a gente tem que, eu acho que o ser humano é feito desse trânsito, sabe? De conhecer muitas coisas, de ver muitas coisas, de entender tudo isso, sabe? E eu não gosto do radicalismo, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter escuta. Só que, realmente, tu tem que dar lugar e espaço para as minorias que não são ouvidas. Só que isso não pode se tornar algo radical, sabe? E é isso, assim, que eu penso, mais ou menos. Não sei o que o Alexandre, o Carbone, Marcelo... aí, o que vocês têm? Não, eu te falei exatamente nisso assim mesmo. Eu acho que essa questão da... Para mim, a cultura, eu gosto da cultura livre. E exatamente como tu disse, esse caminho, esse acesso à cultura, eu me sinto muito incomodado quando tu vem rotular determinado gênero. Tá? O funk é só da periferia. Por que o menino e a menina que estão lá aqui nos bairros mais abastados nossos, aqui em Montserrat, Rio Branco, tá? Por que eles não podem fazer um baile funk? Por que eles não podem dançar o funk? Por que o branco não pode fazer o rap? Qual é essa cultura identitária que tem que bane os outros? Tá? Eu dizer assim, vou fazer um troço que é só pro meu grupinho. Tá? Que nem o CTG. Não, CTG viado não entra. Eu disse, tudo bem, é o clube deles lá, mas então não me impede de montar o meu clube que eu possa ser viado e entrar piochado. Né? Então tem essas questões toda regradinha, uma moral que o tempo vai soterrando, algumas demoram mais, mas eu acho isso extremamente incômodo. Né? Eu gosto mais da liberdade, eu queria ter a liberdade de poder ouvir, de ver, assistir o que eu quisesse, sem me preocupar em ser o local, tem que ser um local. Para ouvir samba tem que ser na periferia, para ouvir funk tem que ser não sei o quê, para ouvir música clássica tem que ser nos locais nobres. Por que eu não posso ouvir música clássica como se fosse ali na Vila Cruzeiro? Por que eu não posso ir lá no Teatro da OSPA lá para ouvir um show de funk? Por que não tem uma interação cultural entre essas castas populacionais que nós temos aí, essas definições, esses rótulos, né, que as pessoas se imprimem? Então, isso realmente me incomoda. E aí, Carbone, tu tá quietinho? Né? O que tu acha dessa questão aí de identidade cultural, né? Do rótulo de isso é meu, ninguém usa? Não estamos te ouvindo, Carbone. Tá aí sem áudio aí, meu querido. Não é o teu plug do microfone aí com... Não, Carbone, infelizmente está sem áudio ainda. Carbone, está com o teu microfone mutado aí, Carbone. Clica no íconezinho do microfone aí no teu perfil, que tu tá com o teu microfone mutado. Acho que abriu. Acho que sim. Não, caiu. Ele caiu. Então vamos contigo aí, Alexandre. Não, assim, algumas coisas muito interessantes. Algumas coisas muito interessantes, né? A primeira, assim, é o lugar de fala, né? Que é a preocupação que alguns setores mais conservadores, culturalmente falando, têm de controlar as narrativas. O controle da narrativa. Ou seja, esta é quase que uma propriedade minha, um direito meu, e eu vou fazer usufruto disso prioritariamente. Ou seja,
eu detenho um poder, uma capacidade que é só minha e exclusivamente minha, e isso é um grande erro, né? Além de ser uma agressão, culturalmente falando, né? Porque ninguém tem toda essa primazia, todo esse direito, esse poder central de determinar o que cada um tem que falar ou não, ou controlar a narrativa, ou como eu tenho que me posicionar, né? Porque isso interfere também na questão da criação. Quando tu tenta controlar as narrativas, tu começa a criar limites que vão acabar tolhindo a capacidade criativa. Porque se tu não quer isso, tu não quer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, daqui a pouco a pessoa não consegue fazer nada. E hoje nós temos exemplo no Poder Central exatamente disso. O presidente da República é uma pessoa tosca, despreparada e antagônica a qualquer movimento cultural. Entendeu? Sim. Já vem com um nível de prevenção, né, muito grande e impondo limites, restrições a tudo, né? Tanto é que o Ministério da Cultura basicamente não existe, né? Não tem política, tem uma secretaria, foi rebaixada a condição de secretaria. E colocou uma pessoa que chega a ser risível, né? A Regina Duarte, que chegou ao cargo, é uma pessoa assim que não tem a mínima condição, embora seja atriz, né? Tem o seu mérito. Ela não tem nem envolvimento, até que colegas dela mesmo fizeram duras críticas, ela recebeu críticas de colegas de profissão, claramente mostrando muito mais capacidade e compreensão, né, do momento cultural, né, da TV, do cinema, das artes, do teatro, enfim. A própria Maite Proença, né, deu tanto no CNN, quando fez um questionamento, deu até muita repercussão, ou seja, mostrando que tem um domínio, uma percepção muito maior dos processos culturais do país, por exemplo. E, então são dois problemas que tem no lugar de fala, que é isso, o exclusivismo, né, e o autoritarismo, que são coisas muito latentes, são heranças lá das capitanias hereditárias, quando Portugal chegou e largou. Então é um ranço que vem desde 1500. E é uma luta muito dura que as pessoas têm que travar para romper essas barreiras. E esse é um grande desafio para um mandato que tenha essa percepção. De abrir Eu portas. acho que é isso. Muito bem. E aí, Carboni? Vamos ver se estás com áudio agora, hein? Não tá. Não, ainda sem áudio, Carboni. Eu não sei o que aconteceu com o Carboni. Mas pode continuar. Então vamos lá, Carboni. Eu te recomendo assim, Carboni, troca de navegador. Faz acesso no link lá de acesso do convite ali, faz por outro navegador. Tá? Eu acho que aí tu consegues te logar. Mas vamos lá, Aline. Então, ou queremos fazer aqui já o nosso o nosso músico, ele está presente aí, dona Aline? Está presente o músico. Ele e o famoso violão de 12 cordas aí, do senhor Tobias Monteiro? Está presente então, o músico aqui. Ele está presente. Vamos fazer então a tão esperada audição, né, do nosso interlúdio solidário. Seja bem-vindo, Tobias. Vai lá. Dê o tom da vossa voz. Garoto seu, hein? Não é apenas um talento, é um rostinho bonito na televisão. Aqui, ó. Então tá, boa noite, pessoal. Aqui boa noite. É o interlúdio musical da nossa live. Eu adoro conversar com todos que estão aí ao vivo e também com as pessoas que, tanto nesse momento quanto depois, vão poder assistir essa conversa e a música. O meu trabalho, que pode ser procurado no Spotify, se chama Mira El Mar. E a canção que eu vou tocar agora se chama Pra Imbé e Nós Também. Tem um teclado rolando aí. Saio de Porto Alegre, 4 da tarde.
O sol que arde no Voyage, que viagem. Quebra a rotina pra curtir o fim de semana. O chefe só explora e paga pouca grana. Quando a freeway fica lotada, nada anda. E o pedágio ainda atrasando a nossa banda. Parada no postinho pra pôr gasolina. Quando pensa que baixou, tá lá em cima. Enquanto isso, dois parceiros vão trovando. As gurias do grupo que tá olhando. Trocaram fone pra dar banda mais além. Elas vão lá pra Imbé e nós também. 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 Trouxemos só o violão e uma certeza de comprar um engradado de cerveja. Porque a noite é uma criança e ela chora toda vez que a mamadeira demora. Beira da praia, o sol baixando no horizonte. Crepe suíço e pescaria na ponte. Para o ímpar pra ver quem vai no mercado. Sem essa vamos junto, o rancho é pesado. Que gata linda na fila do caixa 3. Mas quem a mim esse assunto é pra vocês. Pra Imbé e nós também. Pra Imbé e nós também. Pra Imbé e nós também. Clima perfeito, um brinde ao céu estrelado. Churrasco assando, freezer superlotado. Chegou a hora de dar um telefonema. As gurias do Tejo são de cinema. Só vai dar certo se o convite conhecer. Diz que com a gente a festa é até amanhecer. Gatas demais. Alguém me belisca, devo estar sonhando. Olá, como vai? Nos digam os nomes das suas amigas. Momento de paz. Os anjos chegaram trazendo sorrisos. Quem vai confessar que antes faltava, já não falta mais. Pra Imbé e nós também. 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 Grande Tobias. Tá aí, Tobias. Hoje, então, pelos interlúdios, vamos ouvir, então, todo o projeto, então, da Mirelmar. Vamos poder ter esse privilégio. Todo? Vamos lá. Nós gostamos de ouvir também aí, né? Tá, então. Me dá um Olha golinho aí. de chá. Me dá um golinho de chá. Agora ele entrega a idade. Ó. Esse rostinho de menino. Alexandre. Tomando um chá verde. A próxima música que eu vou tocar é a Netuno. E eu quero Boa. tocar essa música, cara, quando a gente tiver a oportunidade, quando a gente estiver trabalhando junto, nas tuas ideias como vereador, cara. Tá? Porque eu sou um cara que eu, nos bastidores aqui disso tudo aqui, eu sou um cara que eu quero ver todo mundo fazendo com sangue nos olhos, assim, porque tu é um cara que eu tenho certeza que vai fazer bem para as pessoas se assumir uma vaga na legislatura municipal aqui. Eu acredito. Deixa eu tomar meu chá e vou ficar Netuno. Grande. Então tá. Eu nunca executei Netuno, nem ao vivo, nem em live, nem nada. Então, inédito para a galera. Vamos lá. Canção que abre o álbum Verão no Spotify, se chama Netuno.
vida, minha bailarina. Quero te encontrar no mar em Santa Catarina pra tocar meu violão e chamar tua atenção. Tudo que carrego dentro do meu coração, que não cansa de bater, mas cansou de apanhar. E quando escolheu você, não parou mais de escrever. Eu sou areia sobre o sol, sobre a luz do luar, que é farol pra chegar no destino que é amar. É tipo de litoral, pras almas sem igual. Na manchete do jornal, a beleza do local. Toria entre o corpo, a mente, a vida e a missão. O que acontece com a gente? Para o céu, procuro por Deus, mas só encontra a cor dos teus olhos dentro do teu mar de profunda paixão. Netuno sabe o quanto eu te amo. Correnteza que navega o barco desse pescador, com a certeza que protege seu bem de maior valor. Na beleza do oceano, na natureza, seu dispor. Fortalece a consciência, o papel do compositor, pra fazer da sua canção uma declaração, liberdade de expressão, testemunho da paixão. Pode ser humildade ou explode com emoção. A palavra vem do clima, é misturar. Litoral, para a alma sem igual. Na manchete do jornal, a beleza do local, a sintonia entre o corpo, a mente, a vida e a missão. Olho para o céu, procuro por Deus, mas só encontro a cor dos teus olhos dentro do teu mar de profunda paixão. Netuno sabe o quanto eu te amo. Agora vai. Areia, sol e mar, passaporte do oceano, maresia, vassalente do rebanho, escute o plano de olhar na tua pupila, ver só a felicidade. É o verão que te invade, curar a felicidade, é amor que de verdade. Essa sensação de que a vida é mais bonita quando muda a estação. Beija minha boca enquanto estou pela passando, nada de verdade, onde que o amor te revele. Depois da consciência que traz nós dois, pra dentro da mesma paz, a sintonia entre o corpo, a mente, a vida e a missão. O que acontece com a gente, simples como esse refrão? Olhe para o céu, procuro por Deus, mas só encontra a cor dos teus olhos dentro do teu mar de profunda paixão. Netuno sabe o quanto eu te amo. Olho para o céu, procuro por Deus, mas só encontra a cor dos teus olhos dentro do teu mar de profunda paixão. Netuno sabe o quanto eu te amo. É nessas horas que a gente sente que tá fazendo alguma coisa da vida. Luz, paz e fé, a gente corre atrás do que quer. Simples assim. Bom pra caralho. Grande Tobias! Sempre bom te ouvir, nego velho. Obrigado, querido. Obrigado. Ali, Netuno. Né? Agora temos o áudio, então, do senhor Luiz Fernando Carboni. Como é que está, Carboni? Olha aí, ouvindo agora alto e claro sua voz. Estão me ouvindo aí? Tudo bem agora? Tudo. Agora sim. Agora em alto e bom tom. Vem, Carboni, vem de tudo. A gente espera, é bom a gente ficar ouvindo a Aline, o Alexandre falando, o Marcelo, e a música do Tobias, né? Depois do show, o que a gente faz? Quem tem depois do show? Não, a gente tem. Nós vamos ter que nos superar agora para superar o artista. No começo, quando a Aline começou a falar sobre o lugar de fala, eu me lembrei por que foi criado o movimento. Nós queremos um movimento solidário. Porque nós precisávamos de um lugar para falar mais, né? Porque a gente não tinha espaço. Aliás, tinha espaço, mas o espaço não era suficiente para atender a nossa fala. Uhum. E aí ela falando em cultura. Parece que cultura é vendida como uma coisa assim supérflua, digamos assim. É uma coisa que só... Ou lazer, que às vezes fica parecido. Mas as pessoas que... A cultura é feita de pessoas. As pessoas precisam viver. Precisam sustentar. É um setor da economia.
Sim. É que nem o game. Game não tem as pessoas que se divertem, mas tem as pessoas que fazem as pessoas se divertirem. Carbone, até esse teu ponto aí é fundamental, que eu vou te dizer o seguinte: eu descobri com a pandemia que eu vivo sem shopping center, sem restaurante, mas eu não vivo sem os meus livros, sem minhas histórias, sem meus filmes, sem o teatro está sendo uma falta, cara. Tá? E hoje o pessoal reclama que na televisão tá dando reprise de novela. Então, quer dizer, o pessoal consome e sente falta de cultura. A pandemia veio dar essa luz para nós. Claro. Vai revelar muita coisa, né? Revelar quem defende a população mais carente. Tem várias questões, várias verdades estão aparecendo. A cultura. As pessoas, como é que eu vou fazer? Para fazer uma peça, eu preciso de uma equipe. Sim. O ator é o final. E o ator vive do quê? O ator tem que sustentar, o diretor tem que sustentar, o cenógrafo tem que sustentar. As pessoas, não tem importância. Claro que tem importância. Tudo precisa de sobreviver, precisa de dinheiro. Vamos dizer, precisa de dinheiro. Eu estava lendo a questão do edital de emergência do Marquesana. Oh. Eu vi ali a quantidade, estava lendo isso aí. Eu digo o seguinte, estão tantas coisas que são exigidas ali, certidão disso, mas por quê? Tem pessoas que estão com as contas atrasadas, com o nome registrado no SPC, e a prefeitura quer que para poder participar que tenha um nome limpo. Mas como? Como é que vai ter um nome limpo se tu não tem como viver? Não tem nem para comer, para pagar as contas? E outra coisa, a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas é a minoria, quase nada, se for pensar bem. A quantidade de artistas que tem em Porto Alegre. É uma coisa, cultura precisa de dinheiro também, precisa sobreviver. A cultura não é uma coisa que se alimenta por si própria. Cultura é parte da economia. Precisa de incentivo. E a prefeitura, desse jeito. Então, é o seguinte, o edital é uma eleição de peças, de assuntos. Vão passar por uma seleção. Quer dizer, não é uma coisa assim, não ajuda. Tu só vai ganhar se tu atingir aquela pontuação, aquela análise. Quem que vai analisar? Até ao final da divulgação dos resultados em agosto, né? Final de agosto. Como é que você vai ficar até agosto sem dinheiro? Já estão sem até lá? Eu noto também, né, cara, que o interesse da cultura tem muito de palanque. Eu estava vendo agora o episódio lá em São Paulo da Cinemateca Pública, lá, Cinemateca lá no estado de São Paulo, que é federal, que o governo simplesmente abriu mão. Não estava, o novo ministro aí, o Mário Frias, né, disse que não tinha interesse. Bastou a prefeitura acenar com recursos para manter o local aberto, né, para incentivar a produção de cinema local, que o governo já começou a mexer os pauzinhos, que aí surgiu um interesse de tornar a Cinemateca em um palco de divulgação dessa palavra que surgiu agora, né, nesses tempos de bolsonarismo, que é o olavismo. Era uma forma de divulgar as ideias do astrólogo lunático, né, que nós temos aí, o Olavo Carvalho, através de trabalhos da Cinemateca Pública, cara, tá? Mas infelizmente a gente vê assim, quando a política se interessa, tem um viés, como eles que eu gosto, virou moda, né? O viés ideológico. Né? Mas vamos lá, Carbone. O Mário Frias, eu vi ele uma entrevista com o Mário Frias dizendo que de cultura não entende nada. Eu disse, tá, mas como é que vai ser ministro da cultura? Além de ser um mau ator, até um mau ator ele é. Ele não tem nem a Regina Duarte, pode se questionar muita coisa dela, mas ela tinha uma história de televisão. Sim, tem uma carreira artística indiscutível. Sim, ela tinha essas qualidades. Ideologicamente pode não ser o mais correto, mas ela tinha. Agora, quem é o Mário Frias? Olha a qualidade dele. Dentro das limitações dele, tudo. Mas a questão era essa mesmo. Tudo bem, o presidente que não entende economia, que não entende isso, de cultura também não entende, pela escolha que ele fez. Só de medicina. E outra coisa,
E outra, não, É um e outra excelente coisa, médico. A cultura, outra de cultura ele não entende, de economia não, mas de medicina sim, dá pitaco que é uma beleza. não, ele disse uma Cloroquina frase neles. sensacional. Ele disse uma frase sensacional. Que o Né? técnico não precisa saber treinar, que o jogador joga por si. Né? Pegou um exemplo, o treinador de futebol não precisa entender, o jogador tem que jogar. Ele está fazendo isso, ele não técnico não entende. Aí bota o jogador jogar, como é que vai botar? Você não sabe nem o esquema do jogo. O problema é quando o cara não sabe escalar, aí o time desanda de vez. E outra coisa, da questão, nós, voltando um pouquinho ao nosso movimento, nós estamos a questão da cultura para nós, nós vamos, o Alexandre, ele vai ser o cara que vai ser o canal. Está faltando, pegando a questão do lugar de fala, a Câmara de Vereadores tem lugar de fala para a cultura? Não tem. Tem para as pequenas empresas? Não tem. Não. Então, nós estamos tendo. Então, o Alexandre é o pré-candidato para lá, para a gente ter lugar de fala. Se não tem lugar de fala, não é um lugar democrático. Só fala os uns e os outros só vão ficar ouvindo, não vai ter jeito a falar. Lugar de fala é lugar de fala, não de só ouvir, é de fala. Exatamente. Eu acho que a cultura nunca foi valorizada. Eu acho que nosso pensamento é levar a cultura, incentivar, abrir canais para que a cultura seja incentivada, o que não está acontecendo. A cultura precisa de canais, um lugar de fala, como a própria Aline fala. Parecendo meio repetitivo, mas lugar de fala não tem na Câmara de Vereadores. Precisamos ter lugar de fala para a cultura na Câmara de Vereadores. É verdade. O primeiro, quando eu estava estudando sobre essa questão do lugar de fala, também entrou muito dentro dessa coisa do viés político, né? E dentro dessa separação que tem agora, tipo, de um lado e de outro, e as pessoas se odiando, sabe? E o radicalismo fala muito desse radicalismo de um lado e de outro, sabe? Por exemplo, que eu acho que é um absurdo, por exemplo, se apropriarem agora o governo, as pessoas do governo Bolsonaro se apropriarem da cor verde e amarela, que eu não posso sair com uma camiseta verde e amarela, porque aí eu já me vesti com vários conceitos e ideias e sou julgada por isso, sabe? Eu acho um absurdo, assim, não poder mais usar uma cor, né? Então, isso daí, esse lugar de fala passa também por essa questão também bem política, assim, né? Até porque menino veste azul e menina veste rosa. Sim, então assim, é sempre perigoso e a gente está assim, se tu não veste verde e amarelo, tu não é patriota? Não, o verde e amarelo é o Bolsonaro, é os bolsonaristas, né? E o vermelho são os comunistas. Então tem eles fazem essas legendas de vida para as pessoas que eu acho um troço absurdo. Eu uso o que eu quiser, a cor que eu quiser comprar eu vou usar, né? Mas hoje tu tem esse rótulo realmente, Aline, é terrível. Tu vai botar uma camisa da seleção brasileira, tu vai sair na rua e corre risco de apanhar, tá? Então tem, mas as pessoas que amam o futebol agora não podem botar a camiseta da seleção, sabe? Porque inclusive andando com a camiseta da seleção, sabe? Então é uma apropriação de uma coisa que é de todos os brasileiros, né? De um símbolo nacional. É um símbolo nacional que foi apropriado por uma parte da população, né? Mas eu acho que nós que estamos, digamos, do outro lado, bolsonarino, nós temos que também, algumas pessoas do nosso lado também não deixaram acontecer, né? Não foi de uma hora para outra. Então é o seguinte, nós temos que, se alguém de nós, dependendo, botar uma camisa, também, às vezes, temos como nos criticar. Essa é a questão. Não, e tem também o Carbone é bem lembrado que assim, o radicalismo ele existe para qualquer lado, seja para a esquerda, para a direita, para o centro, para cima, para baixo, tá? O radical ele é estúpido sempre, não tem time, tá? É um ponto que foge do bom senso e para mim não tem lógica nisso aí, tá? É cegueira, infelizmente é um caminho que está bem acentuado. A intolerância não tem ideologia, né? Ela simplesmente é estúpida. Só isso. Outra coisa que parece que é uma bobagem, assim, se falar hoje em dia, né? Mas, assim, a cultura,
ela não é só arte. A cultura é a cor da tinta que tu usa na Colômbia para pintar as casas lá, entende? É a cor da cebola, é o estilo de cebola que tu usa na culinária, sabe? É a cor do carro que se usa. A cultura, todos nós experimentamos a cultura. Nos define, né? Nos define, né? Gera economia, né? Então, assim, o que está se vendo? Tipo, agora com a parada gay, que não vai ter... Provavelmente, eu acho que não vai ter os eventos de carnaval, não vão ter os eventos de fim de ano. Tudo isso, todo esse povo que faz esses eventos, eles não trabalham só com um tipo de evento, eles trabalham com muitos eventos. E que não é só parada gay, entende? Não é só um tipo de evento, só uma linha de eventos, são vários. E todos eles geram economia e as pessoas não se dão conta disso, entende? É muita burrice olhar as coisas em gavetinhas separadas, entende? Falta, eu acho que o brasileiro carece de um aprofundamento de seu estudo político, não existe isso, sabe? Não existe um refinamento no pensar político, sabe? Isso para mim é apavorante, chega a ser apavorante, assim, sabe? Não sei. Assusta realmente, principalmente pelo lado do discurso comum, que diz assim, ó, o político não presta. O problema é que normalmente o interlocutor que profere essas palavras, ele está esquecendo que o político está lá representando a gente. Sim. É o nosso voto que põe eles lá. Então, diz, eu não votei, não participei disso. Participou porque tu permitiu que alguém que foi votado fosse para lá. Então, essa hipocrisia que tem na sociedade de pichar, não, a política não presta, a política não serve para nada, não existe. A política está lá pela nossa vontade, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, tá? São eleitos. Os cargos que comandam são eleitos, são escolhidos por aqueles que nós elegemos. Se eu ganhei, eu perdi, faz parte do jogo. Mas eu votei. Então a gente tem que tentar melhorar isso. Aí diz, mas os candidatos que se apresentam não prestam. Entra no jogo, participa. Nós estamos aqui, nós somos novos na situação. Ninguém aqui tem experiência ou bagagem política anterior. Simplesmente tem um cansaço de ter que estar procurando poucas opções nesse mar que tem aí, né, de política. Mas nós vamos ir. Não dá, tem que tirar, desculpa o termo chulo, mas tem que tirar a bunda da cadeira para tentar fazer alguma coisa. Né? E como tu mesmo falaste, esses movimentos que tem assim, Parada Gay, tem a Oktoberfest agora que não vai ter, que movimenta também milhões de pessoas. A Parada Gay de São Paulo é a maior do mundo. Tá? A rede hoteleira, os bares, restaurantes, transporte, os Ubers, com essa grande uberização, tá? A quantidade de pessoas que se deslocavam na cidade, tá? Consumiu comércio, roupas, vestuário, lembranças, isso tudo vai parar por causa dessa pandemia. Tá? E agora o Oktoberfest, Santa Catarina, em outubro, para. Tá? É um agito, Blumenau, Camboriú, as cidades lá verte cerveja, é um paraíso, tá? E isso também não vai ter, tá? Já as festas de fim de ano já estão sendo canceladas. São Paulo já não vai fazer a virada do ano, tá? Rio de Janeiro provavelmente não tenha. O carnaval eles já estão pré-cancelando, que é outra atividade que vai, ou seja, o turismo, que já não é tão forte no Brasil. Tá? Quando a gente fala assim, o turismo no Brasil é um atrativo, a quantidade de pessoas que vêm para o Brasil é inferior à quantidade de pessoas que visitam a Torre Eiffel em Paris. Tá? Então, isso tudo a gente vai sofrer. E é exatamente assim, é o entorno. A cultura, tá? Esses movimentos culturais movimentam a economia. Isso tudo vai ficar parado por um bom tempo. É uma tristeza. É irritante que a cultura não tem valor, sendo que ela gera todo esse retorno para o país. E aí outra coisa entra a questão da saúde, porque se a gente tivesse feito tipo uma conduta mais séria,
tipo, com alguém que direcionasse o país sem essas trocas todas, de repente a gente já poderia estar retornando às atividades, sabe? Mas a gente vai agora ficar num período que a gente vai ficar fechando e abrindo, fechando e abrindo, fechando e abrindo, porque foi feito de uma maneira pela metade, né? Só mais uma colocação, assim. Não, exatamente. O termo que tu usasse ali foi feito foi feito um controle, uma paralisação, também outro termo, nas coxas. Tá? Foi feito de qualquer jeito. Não teve testagem, não teve averiguação. Então, simplesmente assim, abre e fecha. Nós passamos bom tempo com restrição de acesso, mas as áreas de acesso popular conseguiram abertas. O pessoal ia parar no gasômetro, porque todo domingo a prefeitura seguia fechando a Beira-Rio para o público, que não podia estar lá, mas estava fechando. Uns troços meio controversos. Tá? O corredor de ônibus no domingo, fechado. E eles estão pedindo que o pessoal não sair. E aí facilita para a pessoa sair. Ou seja, tu não vai para a rua, vou deixar a chave da casa aqui, tá? Mas tu não sai para a rua. Então é um tipo de comportamento dúbio que, afinal, é para ir ou para ficar? Né? Até o Guilherme ali veio citar também agora um caso recente, né? Lembrando, né, o programa de domingo a gente fala das notícias, teve o caso desse desembargador fake lá na Orla de Santos, né? Que a Guarda Municipal parou o senhor porque ele estava sem máscara, transitando na orla, que era proibido pelas leis municipais, e aí o cara me vem dar um carteiraço, dizendo que ia rasgar a multa do funcionário que estava ali se arriscando, né, na rua para orientar as pessoas, ainda agredindo, alegando que é suposto desembargador de justiça do Estado. E eu disse, pô, tá aí, o cara estudou e ainda assim comete uma estupidez dessa. É o ponto que o Brasil está hoje, né? Então, essa questão do abre e fecha, a pessoa olha só para o umbigo. Ele diz assim, hoje está calor, eu vou sair para tomar um solzinho. Aí vai, pega a mãe, cachorro, filho, galinha, papagaio, chimarrão, patinete, bicicleta e vai embora. Então tem esses absurdos. Aí agora vai vir o lockdown, que provavelmente vai vir, porque já o Clínicas encerrou cirurgias, atendimentos, tá? E tudo para concentrar o foco nos leitos de Covid. Então vai parar. Então vai ter assim, não vai ter ônibus, não vai ter comércio, não vai ter nada. Não vai poder andar na rua. Então é tudo ou nada. O pessoal não sabe ser 40, é 8 ou 80. Né? Então vai chegar nessa controvérsia. Isso aí é exatamente o que eu costumo dizer o seguinte, é a tremenda falta de cultura do brasileiro, tá? O desinteresse que a pessoa tem em não adquirir conhecimento, não adquirir cultura, de buscar, eles se chocam com o que é diferente, em vez de eles ganharem uma alegria de conhecer algo que é diferente da rotina dele, do dia a dia. Tá? Eu estou sempre vendo azul. Apareceu vermelho, interessante, eu nunca tinha visto isso. Não, mas quando aparece vermelho, ele choca, ofende, aí ele quer agredir, ele acha aquilo um absurdo, tá? Que não pode ter tudo aquilo lá. Então, uns absurdos, né? Então a gente vai enfrentando tudo isso aí. Sabe uma coisa que eu sempre falo, assim, eu digo assim, nossa, tipo, as pessoas do Brasil colocam como se os políticos que, né, fossem alienígenas. Eles vieram de Marte. Eles não vieram do Brasil, sabe? Eles vêm da nossa sociedade. Então, a gente está sendo representado. Aí tu começa a questionar, né? Aí, quando uma pessoa sabe que tem que ficar em casa, porque outra pessoa que é pobre vai ter que sair para trabalhar, e essa pessoa vai na orla, sabendo que tem que ficar em casa, então ela não pode cobrar. Aliás, ela está sendo representada por um político corrupto, entende? Eu acho que tudo começa pelo exemplo, sabe? Então, assim, daqui a pouco tu começa a pensar, será que a nossa sociedade não está bem representada na realidade? Se a gente não consegue cumprir as regras das coisas, entende? Por exemplo, eu estou aqui falando porque eu simpatizo com o Alexandre. O Alexandre, ele curte os animais, ele vai lá, tu, Marcelo, também, vocês fazem esse movimento. Eu sou apaixonada por animais, acho que a gente tem que ter esse respeito com os bichos. Eu vi vocês trabalhando fora de campanha, entendeu? E eu disse, nossa, que pessoas legais.
Então, isso já me deixa tranquilo para vir aqui e estar conversando com vocês, entende? Porque eu sou um pouco que nem tu falou, a gente vai criando essa resistência com a política de tanto tempo essas coisas erradas estarem acontecendo, sabe? Sem dúvida. Exatamente. O Marcelo. Diga, Carbone. É o seguinte, até indo como é uma música, na toada da linha. É o seguinte, a gente criou um movimento porque a gente tem crenças, e crenças movem a gente. A gente acredita que a gente pode melhorar as coisas, pode não resolver tudo, mas se a gente, ocupando espaço, a gente vai onde as pessoas têm esse espaço para o bem, para a honestidade, para a seriedade, e para a gente quer representar as pessoas, porque não dá para colocar todo mundo na Câmara. O ideal seria estar todo mundo na Câmara de Vereadores. Toda Porto Alegre tinha que estar lá dentro. Mas como é representativo, a gente tem que escolher uma pessoa que melhor nos represente, um espelho da gente, alguém que a gente pode confiar. E o Alexandre é um cara sério. É uma pessoa trabalhadora. E a gente vai levar, além a gente sendo um grupo, ele será. Não se preocupe que ele será mais cobrado que quem votar nele. A gente vai estar em cima dele. O tempo todo. E a gente também, para algum de nós, a gente acredita na política, que só a política muda a política. Olha, como a Aline falou, gosto de animais. Quantas pessoas gostam de animais? Tem algum representante na Câmara que goste tanto de animais como o Alexandre? Não. Pode ter igual, mas que ele não. Uma pessoa que defenda os bancos solenses, não tem lugar de fala para os bancos solenses, não tem lugar de fala para a cultura. E a gente está tentando preencher esse espaço. E a gente quer que as pessoas acreditem na gente. Porque é o seguinte, se a gente não fizer nada correto, a gente vai sair de lá, porque as pessoas vão nos tirar. A gente não tem medo de perder, de ser eleito e depois ser retirado. A gente volta para cá e continua a nossa batalha. Porque o mais difícil não é ganhar, é saber perder. Nós estamos há anos há anos aprendendo a questão da política, e a política é a participação. É verdade, você faz lugar de representação, né? E como a Aline falou mesmo, a questão nossa do trabalho ali, a criação do movimento solidário, me lembro quando nós fizemos, é uma coisa que a gente que está ali, né, Alexandre, já começamos junto, tentando captar recursos para isso, aí se juntar, a gente sabe a dificuldade que é de conseguir mobilizar as pessoas. Tem muita descrença, o pessoal não acredita que o dinheiro vai reverter para ajudar alguém. Tá? Agora nós estamos em plena campanha que nós abrimos essa semana, já tardia a campanha de inverno, uma pena, devia ter feito um pouco mais cedo, mas é uma campanha já para visar ajudar a turma os desabrigados da região das ilhas, aqui no entorno de Porto Alegre, que sofreram muito aí com essa questão das grandes chuvas e da alta do Guaíba, né? E assim também como uma campanha de arrecadação aí que nós estamos fazendo de ração, ou também de qualquer elemento que se destine ali aos cuidadores de animais, cobertores para os animais, caminhas, saco de ração, tá? Guias, itens que possam contribuir, que é para a gente poder ajudar. Tem um grande amigo nosso ali, o Gabriel Brasil, que faz um trabalho bem árduo, cuidando dos animais que a população abandona, larga na porta dele, chamam ele para resgatar um animal que está em estado precário. Quem conhece sabe que os bichos chegam a estar em uma situação até assustadora quando eles são acolhidos, e depois a gente vê o resultado, né, dos bichinhos lá quando a gente vai entregar o material para eles, e aquilo é gratificante. Mas o que a Aline falou é bem isso mesmo, é uma coisa natural nossa, a gente sempre gostou, eu sou fanático por animais, e a gente tenta ajudar o que dá, tá? A gente faz um esforço, eu vou lá, a gente recebe no dia 25, faz uma comprinha, junta um materialzinho para fazer uma doação ou outra, os colegas contribuem, tem uma turma boa lá que ajuda a gente bastante, né? Então essa solidariedade aí também é fundamental, é uma coisa que nós nos originamos, né? Até digo, é anterior a essa questão
da política. Exato. A política a gente Isso viu vai essa seguir. necessidade, Alexandre, de ter essa representação, de botar alguém lá para poder nos dar voz, de atender exatamente essa brecha, esse vácuo que a gente encontra dentro da política, né, que não são determinados nichos só que são beneficiados com a estrutura governamental. Então a gente pretende mudar isso aí com o mandato do Alexandre e fazer o possível para melhorar, para crescer, para desenvolver, que for possível. E também que o trabalho do Movimento Solidário, felizmente, ele é um degrau para o braço político, mas ele vai funcionar de qualquer jeito, com qualquer resultado da eleição, ele vai seguir, e a gente talvez siga até mais forte depois da eleição, independente do gabinete ou não, do mandato ou não. Porque Sim, isso sim, ele segue independente, né? E as lives estão oportunizando até uma visibilidade que a gente não tinha, né? Então isso também é muito importante. Por isso que eu digo, essa determinação para seguir ajudando, sendo solidário, que é da nossa natureza, ela não muda com o resultado da eleição. Pode ficar melhor, né? Se a gente tiver êxito, mas se não tiver, nós vamos seguir de cabeça erguida, fazendo as mesmas coisas, inclusive ajudando, criando eventos para a cultura, para a arte, dentro das nossas possibilidades. Isso é coisa que já é da nossa própria natureza, independente do componente político que cada um tem. Então, quanto a isso, as pessoas podem ficar tranquilas que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, com a mesma vontade e tentando ampliar, né, o alcance das nossas iniciativas. É isso. Falando Marcelo, falando em ajuda, eu recebi hoje, a gente se preocupa com tantos setores, uma das preocupações é o pequeno negócio. A pessoa, assim, o empresário mais pequenininho que tem. Então, eu recebi uma reclamação que amanhã vai estar em votação na Câmara de Vereadores um projeto em que os donos de bancas de revista, que é uma ponta da cultura, né? Onde são vendidos livros, revistas, né? E o pessoal amanhã tem uma votação em que eles hoje podem ter um espaço de propaganda nas bancas, eles podem vender para quem eles quiserem. Há uns 3, 4 grupos para quais os donos das bancas vendem. Só que um desses grupos, ele quer tomar conta de tudo, ele quer mandar monopolizar a propaganda. Então um das bancas onde eu compro um jornalzinho meu, para ler de vez em quando, me deu essa colocação. Eu queria dizer que é importante que os vereadores prestar atenção no que os vereadores vão fazer. Que estão querendo colocar um monopólio num espaço que é da sobrevivência dos donos de banca, porque é onde eles tiram o dinheiro da venda da propaganda. Nem os jornais estão dando menos lucro hoje, né? E tem uma empresa que quer tomar conta da área. Ela dá o preço, não em vez do dono da banca fazer o preço. Quem vai vai divulgar a propaganda que vai fazer o preço por monopolizar esse é o o meio. ônus do monopólio. Então, o monopólio faz isso. Muita Não tem a concorrência, tu acaba pagando o que tu quer pelo serviço que tu vende por quanto tu quer também. Então tem essa... Tem os donos... essa área de donos de banca também é um setor que não tem ninguém para falar por ele. Lugar de fala na Câmara de Vereadores. Não, não sei. São Lugar de fala é algo famílias. realmente importante. Até aproveitando o lugar de fala, eu vou exibir para vocês aqui agora 40 segundos, que é exatamente do que nós falamos antes, Alexandre, né? Da nossa campanha, que nós vamos começar, pretendo fazer até o final de semana que vem, arrecadar o máximo possível. Então, vou exibir para vocês aí, pessoal, tá? Palhinha da nossa pequena e singela campanha do agasalho que nós vamos fazer agora. Legal. Aqui tá atrás. Ai, que amor.
Catrina derrubou tudo. Tá aí, pessoal. Então, essa é a palhinha da nossa campanha do agasalho aí para arrecadar o que for possível, tá? Eu deixei ali alguns dados de contato. Se alguém tiver itens que queira fazer doação, não se preocupe, tá? Não precisa trazer até nós. Entre em contato comigo, com o Alexandre, qualquer um dos integrantes do grupo. Tá ali as fotinhos, né, dos bonitões lá. E contate a gente, converse, fale e eu vou buscar, tá? Eu dou um jeito, eu agendo o horário, vejo que é melhor, eu vou lá, tomo um banhozinho de álcool gel, vou com a máscara, bonitinho, para não assustar ninguém, tá? E a gente coleta o que for possível para ver se a gente entrega antes do final do mês aí as doações. Já tivemos aí um colega que fez uma grande doação para nós, eu vou coletar com ele lá, já deixo meu obrigado aqui, tá? E é todo mundo que se dispor a participar. Sejam bem-vindos a esse trabalho. Aline, considerações finais tu tens? Vamos lá. Diga, Aline. Quero colocar uma coisa, assim, para as Claro. pessoas. Os animais não passam Covid-19, não joguem verdade. fora. Tem muita gente colocando eles fora no inverno, porque pensam que passa Covid-19. Não passa Covid-19, pessoal. É verdade. É verdade. Não, isso sim. Eu agradeço, pessoal, por ter estado aqui. Pela minha experiência, a minha fala, né? E confio em vocês, guris, porque acho que vocês têm um trabalho sincero com a sociedade, assim. Então, eu quis expor um pouquinho as nossas dificuldades, né? Como artista, como professor, enfim. E agradeço por tudo aí. Imagina. Nós te agradecemos. Carbone, tuas considerações finais, então, meu querido? Primeiro, agora com áudio a cores. Agradecer quem nos assistiu. Obrigado pela Aline ter participado junto com a gente. Dizer que nós somos cultura, né? Nosso plano é cultura, um porta-voz da cultura, levar as demandas da cultura. E dizer, o Alexandre é o nosso representante. É o cara sério, honesto. Tem história, né? Tem história. A questão social de ajudar as pessoas, ajudar os animais também, claro. Então vamos até a próxima live. Obrigado pela atenção. Meu vereador, o que nós temos aí então de considerações finais para acho nossa galera? De novo, agradecer a participação, né, da Aline. Mandar um abraço também para o Thiago Milhorst, que estava prestigiando nossa live, e também para as outras pessoas, mas em especial a ele, que é um cara que acompanha nossa trajetória há bastante tempo, né, já há alguns anos, né, e dizer que a gente também agradece muito a confiança dele, né, de todos, enfim. E ver se o Tobias não encerra para a gente. Claro que sim, seria uma honra, né? Tobias ainda com a obra. Diga, Dom Carbone. Só para pedir para o pessoal que nos assistiu que mande sugestões, nós precisamos de ideias, sugestões. Plano de mandar críticas também. Temas, críticas, xingamentos eu não vou publicar, tá? Mas eu vou ler. Não se preocupe. Aceitamos também. Outra coisa que eu queria falar, que os projetos, né, de incentivo à cultura, eles não podem ser simbólicos. Tipo, que entrem 500 regras que as pessoas não consigam acessar eles. Eles têm que ir às pessoas que necessitam deles, né? Bom, vou deixar... o que a prefeitura fez é concurso, não é ajuda. Sim. Então, vou deixar com Tobias agora. Obrigado, Aline. Cheguei. Interlúdio. Mais um interlúdio musical, então, agora com o nosso querido Tobias Monteiro. Manda ver, Tobias. Mostra o teu trabalho que nós adoramos aí. E tava de óculos. Deixa eu pegar.
Eu gosto do meu óculos porque é muito pequeno aqui. Então, eu não preparei nenhuma música. Eu vou tocar uma canção de uma banda que vocês conhecem também e que ela está disponível no SoundCloud. É uma banda que se chama Dois Galos. E essa canção se chama Eu e Você. Adiantou tudo que você me falou, e não há amanhã pra nós, nem haverá depois. Se agora estamos a sós e você pensa em ficar um pouco mais ao meu redor, há mais por que ficar aqui. Não há mais nós dois. Não há mais por que ficarmos aqui. Não há mais eu e você. Uma boa noite aí para todo mundo. E agradeço aí esse espaço da gente estar conversando, construindo conhecimento, se divertindo. Essa foi a Dois Galos com a música Eu e Você, que está disponível no soundcloud.com/2galo. Yeah. Manda um abraço pro Caco. Valeu, Tobias. Pessoal, nosso muito obrigado aos participantes, Aline, Tobias, Alexandre, Carbone, né? A quem se dispôs aqui a nos ouvir neste domingo acalorado aqui em Porto Alegre, que foi, né? Um agradecimento aqui à nossa audiência ali, ao Vinícius Pereira, ao Paulinho da Bonja, né? O próprio Tobias, o Guilherme Mayhofer também, que entrou aqui com participação, né? O já citado nosso colega, né, o Alexandre, com a participação do meu host. Então, a gente agradece a todos que interagiram, que participaram. Entre em contato com a gente, mande ideias, mande sugestões e nós vamos acatar sempre que possível. Obrigado a todos, uma boa semana e uma boa noite.